Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje nós teremos aula de História e de Matemática, certo? Então eu vou começar falando para vocês um pouco sobre matemática. Na aula passada, nós aprendemos a contar até o número 99, né? Só que antes de falar sobre o 99, nós falamos sobre as dezenas, que é quando eu conto de 10 em 10. Lembrando, cada cubinho, ó, 1, 2, 3. Cada cubinho ele representa uma unidade, tá? Quando eu junto essas unidades e ela passa do 9, que vai para o número 10, eu formo uma dezena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chegou no 10, eu tenho uma dezena, tá? Para eu contar de 10 em 10, eu conto o seguinte, a família das dezenas. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, parou a família da dezena, 90. Tia, mas se eu botar mais 10? Quando eu colocar mais 10, eu não terei mais 90, eu terei 100. Quando eu chego no número 100, ele tem 3 números, 1, 0, 0. Então, ele não faz mais parte da dezena, ele faz parte da centena. Um exemplo, vou só dar um exemplo para vocês, tá? Meu Deus, que dificuldade. Pronto. O número 9, ele tem apenas um número. Ó, número 9, ele só tem apenas um número. Então, ele faz parte das unidades, certo? O número 10, ele tem 2 números. Então, agora ele é dezena. Uma dezena e 0 unidades. Então, vamos dizer que eu tenho o número 19. O número 19 é uma dezena e 9 unidades. Ou seja, tem 2 números. Uma dezena, 9 unidades. Igual o número 99. Ó, 99. Dezena, unidade. Ó. Dezena, unidade. 99. Quem é depois de 99? Ó. 95, 96, 97, 98, 99, 100. Então, agora, eu vou para o número 100. O número 100, ele tem 3 números. O número 1, o 0 e o 0. Ó, 99, 100. Ele não tem mais 2 números, ó. Tem 3. Quando eu tenho 3 números, ele representa centena, tá? Quando você vê aqui, ó, centena, dezena, unidade, tá? O número 100, ele é uma centena. Centena quer dizer 100, tá? Quer dizer que você conta de 100 em 100. 0, dezenas e 0, unidades. Certo, tia? Vamos dizer que agora a tia também tem o número 234. Centena, dezena, unidade. 3 numerozinho. 2, 3, 4. 234. Então, quando você vê 3 números, 3 numerozinhos, o número que estiver lá na frente, ele vai representar a centena, ó. Aqui no número 234, o número que está na frente é o 2. Você não vai dizer 234, você vai dizer 200. Porque a família do 100 é assim. Ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Essa barrinha, ó, essa barrinha, que são essas barrinhas juntas, que formam essa parede, esse paredão representa 100, tá? Então, a família da centena é 100 mais 100, tá? Vamos dizer que tem outra barra aqui, ó.
100 mais 100, 200. 200 com mais 100, 300. 300 com mais 100, 400. Então, a centena, quando você vai contar de 100 em 100, é o seguinte. Vamos fingir que cada dedinho é 100, tá bom? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 e 900. Tia, por que a senhora não vai dizer o 1000? Porque aí já faz parte da milhar. Lembrando, nós estamos estudando uma coisa de cada vez. Primeiro a gente falou sobre o quê? Sobre a dezena. Hoje nós vamos falar sobre a centena e depois a gente vai estudar sobre a milhar, tá bom? Então, vamos lá. Quando eu tenho cada barrinha dessa, eu tenho uma dezena. Agora, quando eu tenho esse paredão, quer dizer que eu tenho uma centena, que é o mesmo de 100 em 100. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 e 900, tá? Tia, como é a família da centena? Ela é o seguinte, 100 mais 10. Opa, 110. 110 mais 10, 120. Depois, com mais 10, 130. Com mais 10, 140. Com mais 10, 150. E aí você vai contando, de 10 em 10, certo? Mas não esqueça, a família da centena é 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, certo? Então, vamos lá. Atenção, muita atenção. Centena, dezena, unidade. Ó, eu fiz um quadro de valor, certo? Certo? Número 100. O 100 é uma dezena, é uma centena, 0 dezena e 0 unidade. Certo? O 100. O número 101 é uma centena, 0 dezena e uma unidade. Esse é o número 101. Uma centena, 0 dezenas e uma unidade. O 102, uma centena, 0 dezenas e 2 unidades. Esse é o 102. Tia, mas e se eu não colocar o 0 no meio? Não tem problema, porque está no quadro de valor. Agora, se eu disser assim, escreva o número 102, você não pode botar 1 e 2. Porque se você botar 1 e o 2, vai ficar 12. Não é o 12. Então, tem que ficar o 0 no meio, tá? Ó, 1, 0, 2. Por quê, tia? Porque a família da centena são 3 números. 1, que representa o 100, o cento, o cento. E 2. Tia, por que a senhora disse 2? Porque se a tia colocar o número... A tia não colocar o 0, vai ficar 12. E se a tia colocar o número 1 no lugar do 0, vai ficar 112. Tá bom? Então, quando você vai fazer a sequência do 100 até o 109, o 0 fica no meio, tá? Um exemplo. Vou riscar esses aqui, tá? Pra não confundir vocês. O 100... 1, 0, 0. 101, 1, 0, 1. 102, 1, 0, 2. 103, 1, 0, 3. Lembrando que o 0, ele vai estar no meio até o 109. 101, 102, 103, 104. 105, 106, 107... 108, 109. Pronto. Até o 109 é desse jeito, certo? Com o 0 no meio. Quando chega no 110, 100 é o número 1 na frente e depois o 10. Muito fácil, né? Então, lembra. 100 até 109 tem o 0 no meio, certo? E quando chega no 110 é mais fácil. O número 1 na frente e o 10.
Depois, 111, 1 e o 11. 112, 1 e o 12. E por aí vai, certo? Tia, mas se for o 120, 1 e o 20. 121, 1 e o 21. Por que que o número... A senhora está dizendo 1? Porque esse 1 representa 100. Quando você quer dizer 100, você fala cento. 121, 122, 108, 109. Tá bom? Pronto. Se eu for representar no ábaco, lembra do ábaco? Só que no nosso ábaco a gente estava usando somente dezena e unidade, não era? Pronto. Então, vamos lá. Atenção, muita atenção, certo? No ábaco, lembre, não esqueça, no ábaco, cada lado eu só posso usar 9 bolinhas, certo? Aqui, se eu tivesse uma bolinha na dezena, seria, na dezena não, na unidade, seria uma unidade. Se eu não tivesse nenhuma bolinha na unidade, mas tivesse uma bolinha na dezena, vem aqui na dezena, representaria o quê? 10. Porque tem uma dezena, tá na letra D, é dezena. Uma dezena. Se fosse 2 moranguinhos na dezena, seria 10 mais 10. Quanto é 10 mais 10? 20. Agora, vamos dizer que eu tenho 2 dezenas e uma unidade. Vou pegar isso aqui, essa cor. E uma unidade. Quanto é 20 mais 1? 21. E se fosse 2 unidades? 22. Se fosse 3, 23. Se fosse 4, 24. E por aí vai. Lembrando, eu só posso botar 9 unidades, tá? Porque depois do 9 é o 10. Quando forma 10, eu venho para dezena. Do mesmo jeito, na dezena, eu só posso botar 9 bolinhas. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Tia, se eu botar mais 10? Não pode, porque aí já forma 100. Se forma 100, você vem pro lado da centena. Do mesmo jeito, você vai contar de 100 em 100. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Tia, eu posso botar mais 100? Não, se você botar 100, vai formar 1000, tá bom? Então, vamos dizer que a tia tem aqui uma centena, tem 2 dezenas e uma unidade. Qual será o número que forma aqui? Qual o número que vai representar, hein? Vai representar 120, ó, 10, 20, 100, que é o 100. 121, certo? Agora, se eu botasse aqui 4 moranguinhos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 moranguinhos. Estou muito longe, será? Tá? Então, vamos ver o número que forma aqui. Eu vou aumentar mais um aqui. E vou aumentar mais 2 aqui. Pronto. Vamos contar? Centena, tá? 100, 200. Então, aqui é 200. E aqui, 10, 20, 30. Então, eu tenho 230. 1, 2, 3, 4, 5. 235. Se eu fosse botar um número aqui, eu iria representar, ó, 235. Ó, não sei se dá pra ver, ó. 2, 3, 5. Ó, 2 de 2 moranguinhos, que é 2 centenas. 3, que é 3 laranjinhas, que é as 3 dezenas. E aqui as 5 unidades, que são os 5 moranguinhos. 235, tá bom? Então, é desse jeito que nós contamos a partir do número 100, certo? Pronto. Agora, nós vamos para história. Em história, nós vamos falar sobre os nossos documentos, tá?
Pronto. Então, em história, nós vamos falar sobre os nossos documentos, tá? Eles são fonte de história. Não só esses documentos, como identidade, certidão de nascimento, carteira de trabalho, título de eleitor, tá? Nós vamos falar um pouco sobre cada um deles, bem detalhadozinho. E sobre outros objetos que também são fonte de história, que fazem parte da nossa história, fazem parte da nossa vida, que falam um pouco de quem nós somos.